Há mais de 50 anos, a Fórmula 1 assiste a duas disputas. Uma entre os pilotos na pista e outra entre os dirigentes que fazem o regulamento e os engenheiros que projetam e constroem os carros. Por esse motivo, a Fórmula 1 é o esporte mais avançado do mundo em tecnologia. A sua engenharia é mais aeronáutica do que automobilística. As regras são o segredo. Elas definem tudo: tamanho dos pneus, dimensão do chassis, tipo de motor e até a segurança da pista. A Fórmula 1 é como um jogo de xadrez, jogado a 300 km por hora. Esse carro de Fórmula 1 foi construído pelos engenheiros da Williams em 1993. Alain Prost ganhou o campeonato naquele ano. Debaixo da fibra de carbono está escondido um tesouro, um equipamento computadorizado de controle hidráulico. O FW15 tinha controle de tração, motor com comando eletrônico, câmbio semiautomático computadorizado e suspensão ativa. Sem os componentes eletrônicos seria impossível pilotá-lo. Ele continua sendo o carro com a mais avançada tecnologia já construído. Nós estávamos adicionando um elevado grau de complexidade ao carro, com suspensão controlada eletronicamente, mas a potência era tanta que o engenheiro podia literalmente fazer esse carro voar baixo da maneira que ele quisesse, compensando o giro do motor, mantendo a estabilidade nas curvas, controlando a rotação em qualquer circunstância. Tecnicamente, o carro era muito avançado em vários sentidos, o mais avançado carro de corrida que já foi construído, até porque muito do que ele tinha foi proibido algum tempo depois. O FW15 foi proibido no final da temporada de 1993. A FIA, que formula as regras da categoria, estava preocupada com 3 aspectos dessa geração de carros de corrida. A velocidade na pista tinha ficado perigosamente alta. O software dos carros era impossível de ser supervisionado. E a parte eletrônica criou a percepção de que os carros dispensavam a habilidade do piloto. O que faz a Fórmula 1 interessante é a maneira como os pilotos demonstram sua competência e habilidade. Mas a tecnologia os deixou com menor importância, então não havia escolha. E eles estavam dizendo, a Fórmula 1 não é feita só de carros. Os carros de passeio são cada vez mais importantes para a Fórmula 1. As grandes montadoras continuam trabalhando na esperança de que o glamour tecnológico das corridas se estenda ao seu produto. O piloto da Williams, Juan Pablo Montoya, e o piloto de teste Mark Jean estão no circuito de Valência para impressionar os convidados de um patrocinador da Williams. Eles vão dirigir carros equipados eletronicamente, que são mais fáceis de pilotar. Mas eles vão desligar o acessório mais importante, a estabilidade, ou o controle de tração. Com este recurso desligado, o manejo dos carros ficará por conta da habilidade dos pilotos. Eles podem executar manobras que seriam impossíveis com toda a eletrônica acionada. Quando Montoya abre mão do controle computadorizado, ele retrocede tecnologicamente. Um outro circuito, Silverstone, na Inglaterra. É aqui que Montoya se sente em casa. Um carro de Fórmula 1 é diferente de um carro comum. Ele não tem portas. E para diminuir o peso, ele não tem nem mesmo motor de arranque.
motor dá a partida, ele fica em marcha lenta. Comparado com o carro que Montoya dirigiu em Valência, ele tem poucos componentes eletrônicos. Os acessórios normalmente permitidos na Fórmula 1 foram banidos, modificados, diminuídos ou simplesmente escondidos dos inspetores. Hábeis engenheiros estão sempre tentando passar a perna nos homens que fazem as regras. O grande problema enfrentado pelas corridas de Fórmula 1 no fim do século XX foi a engenhosidade que os carros estavam ganhando. E havia o risco do piloto ter seu papel cada vez mais diminuído nas vitórias. E não é isso que se espera de um espetáculo. Embora os pilotos sejam os heróis do espetáculo, cada vez mais eles estão nas mãos dos engenheiros. Esses técnicos já podem controlar o carro e o modo de pilotagem. Os espectadores que ligam a TV para assistir às disputas são o verdadeiro espírito da Fórmula 1. Sem eles, os patrocinadores não se interessariam em colocar os seus nomes nos carros. Sem o dinheiro dos patrocinadores, as equipes ficam sem os recursos para a tecnologia que, por sua vez, ameaça espantar o público. Mas sem tecnologia não é Fórmula 1. Essa estranha contradição está constantemente ameaçando o esporte. Esse problema apareceu pela primeira vez em 1977, quando uma vantagem aparentemente invisível tornou dois carros invencíveis. Desde o final dos anos 70, os carros da Fórmula 1 se parecem cada vez mais com aviões. No lugar do desenho em formato de charuto, característico das primeiras corridas, os carros da nova era se tornaram peças de uma tecnologia secreta. Os primeiros foram os pretos e sinistros Lotus 78, projetados por Colin Chapman. Eles escondiam um segredo que poucos entendiam. O FW24 da Williams é um descendente direto do Lotus 78. O seu layout é universalmente aceito como a solução perfeita para um carro de assento único. O motor de 10 cilindros fica no centro. Os dois lados do cockpit têm dutos refrigerados. Atrás deles estão os radiadores do motor. Não existem ventoinhas que movimentem o ar quando o carro está parado. O câmbio semiautomático fica na parte de trás do motor. Ele apoia toda a suspensão e o mecanismo de tração das rodas traseiras. Entre o motor e o piloto fica um tanque capacitado para cerca de 100 litros de combustível. A carroceria do carro é totalmente aerodinâmica, moldada em fibra de carbono. O sistema da tração traseira dos carros de passeio não muda desde os anos 30. O chassi é um monobloco feito de aço. O motor é colocado entre as rodas dianteiras. Na frente do motor fica o radiador. Ventoinhas mantêm o carro resfriado quando está parado. Presa atrás do motor fica a caixa de câmbio. Um eixo propulsor que sai da caixa de câmbio leva a energia para as rodas traseiras através do diferencial. Um tanque de combustível de aço ou de plástico fica ajustado sob o assento traseiro. O piloto fica sentado com a coluna ereta. E para facilitar a pilotagem, toda a tecnologia deve ser acrescentada ao pacote básico. De vez em quando, os carros de passeio se beneficiam das corridas. Pneus, freios, direção, motores. Tudo foi aprimorado nas pistas. Com a chegada dos computadores, uma revolução invisível atingiu a construção e a direção dos carros. Superautomóveis como este têm controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS, suspensão ativa, troca eletrônica de marchas e até o registro de quem está dirigindo. Mas muitas dessas coisas não vieram da Fórmula 1.
Durante muitos anos, ninguém na Fórmula 1 admitiu que o automobilismo melhorou o desenvolvimento dos carros de passeio. A maior parte do que existe nos carros de Fórmula 1 não interessa aos carros comuns, mas é de grande interesse dos engenheiros. Frank Derny é engenheiro aerodinâmico. Soprando a superfície de uma folha de papel, ele está demonstrando um fato científico. Quando a velocidade do ar sobre uma superfície aumenta, a sua pressão cai. O papel é erguido para o ar. As asas de um avião usam esse princípio para poder levantar voo. Foi com esse segredo que os engenheiros da Lotus se depararam. Escondido sob o chassi preto do carro, havia um formato primitivo de asa de cabeça para baixo. Bordas de borracha perto do chão eram as únicas pistas que os físicos tinham para estudar. Conforme o carro avançava, o ar imóvel ficava pressionado sob o carro e era acelerado pela forma de asa. Conforme o ar acelerava, a pressão caía e o carro aderia ao solo. As bordas eram uma tentativa de barrar a baixa pressão do ar que vinha de fora. A Lotus produziu um carro que era um desafio para nós. E certamente tinha uma característica técnica particular que realmente foi um grande passo adiante, mas não sabíamos direito o que era, e a Lotus foi muito hábil ao esconder o carro. O grande lance é que eles tinham inventado um diferencial novo e fantástico, e toda vez que o carro era testado, eles cobriam a caixa de câmbio e alguém corria para o caminhão com algum dispositivo escondido em um pano. E assim, todos os olhares eram desviados, porque o que eles tinham descoberto, na verdade, era uma maneira de conseguir 3 vezes mais tração sem nenhum arrasto, e isso resultou em mais aderência. Mas, francamente, o diferencial não poderia, mesmo que fosse perfeito, ter feito tanta diferença como nós acreditávamos. No final, ficou bastante claro, ao se fazer o modelo no túnel de vento, que o efeito na tração foi, sem dúvida, um avanço enorme. Frank Derny ajudou muito a desvendar o que a Lotus tinha descoberto. O FW07 de 1979 tinha um formato de aerofólio melhorado, mas Derny também percebeu que o ar escapava constantemente por baixo e prejudicava a sucção, podendo ser evitado com uma borda deslizante. A borda da Williams não era flexível. Era firme e se movia para cima e para baixo, fixando o carro no chão em qualquer velocidade. O aumento do desempenho foi uma revelação. As bordas foram proibidas em 1981. Desde então, todas as vantagens aerodinâmicas tiveram que ser obtidas em cada centímetro do carro. O motor tem que ser alimentado com ar. Esse é um carro turbinado com um refrigerador que mantém o ar comprimido frio. A quantidade de ar que precisa passar por aqui é mínima. Qualquer quantidade de ar a mais que passar produz uma resistência extra e diminui a corrente de ar, ou seja, não existe ar suficiente para gerar mais tração. Então, como engenheiros aerodinâmicos, nós forçamos o motor até o máximo permitido, porque assim alcançamos a melhor performance aerodinâmica. Aqui nós temos a preocupação de afastar o ar quente do motor e dos radiadores e, ao mesmo tempo, manter toda a tração vinda das asas. Sendo assim, tudo que estiver perto da traseira é direcionado para que não atrapalhe a corrente de ar aqui. Todo o projeto de um carro de Fórmula 1 é científico e não cosmético. Mesmo sem as bordas e com uma base plana no lugar de uma com formato de asa, os engenheiros conseguem gerar tração suficiente no carro. Quando as asas dianteiras chocam-se com o ar, elas são ajustadas para forçar a frente do carro para baixo. Isso ajuda na aderência, principalmente nas curvas. A carroceria é desenhada para absorver o ar. Quanto mais ar ela segurar, melhor as asas traseiras funcionarão. A tração sobre as rodas traseiras ajuda na aderência, que é importante. Em um bom carro, esses elementos funcionam harmoniosamente. Em um carro ruim, não.
O problema em aumentar a tração usando as asas é o arrasto. O arrasto é uma corrente de ar que é puxada para trás do carro. O ar tem peso, e com o arrasto seria como rebocar uma caravana a 250 km por hora. Se a tração for gerada pela asa na parte de trás do carro, isso pode trazer um arrasto extra. E então, dependendo da velocidade do carro, isso vai exigir mais potência. Então, se tivermos muita potência, podemos usá-la para produzir um pouco mais de força aerodinâmica no carro e também um pouco mais de arrasto. Pois temos certeza de que estamos andando alguns quilômetros por hora mais rápido do que o nosso adversário. Assim, ter um motor mais potente, sem dúvida, é uma vantagem. Durante os anos 80, os motores da Fórmula 1 tinham a metade do tamanho que tem hoje. Mas eram turbinados. Os turbos produzem enorme quantidade de energia. Com ou sem asas, eles eram muito mais velozes. Eles foram proibidos. Os turbos usavam motores computadorizados complexos, que evitavam que os motores explodissem. Com o fim dos turbos, os engenheiros encontraram outras finalidades para os computadores. Agora o foco se voltava para a parte secreta do carro. Por volta de 1992, os engenheiros da Fórmula 1 tinham descoberto que os computadores poderiam revolucionar a pilotagem dos carros. E o que é melhor, não havia regras controlando seu uso. Computadores processam enormes quantidades de informação em velocidades muito altas. Eles são perfeitos para equilibrar máquinas instáveis. O Eurofighter é uma máquina instável. Um avião desenhado para combate durante a Guerra Fria. Ele possui 3 supercomputadores. O piloto controla os computadores e os computadores controlam o avião. O piloto não teria como controlar esse avião sem os computadores. Ele não tem o comando manual. Então, nós confiamos nos computadores e ficamos felizes pelos benefícios que nos trazem. Os benefícios para os pilotos é que eles não precisam se preocupar com as consequências desastrosas em manobras arriscadas. O computador avalia constantemente o que o piloto faz, processa informação sobre a posição do avião e mantém tudo estável durante o voo. O FW-15 tinha uma similaridade. Ele não tinha molas nem amortecedores. Em vez disso, componentes hidráulicos controlados por um computador de bordo absorviam os solavancos e os giros do carro em alta velocidade. O computador processava informação sobre o que o piloto estava fazendo e a posição do carro na pista, milhares de vezes por segundo. Isso mantinha o carro a exatamente 6 centímetros do chão em qualquer circunstância. O principal era manter o carro numa altura ideal do chão e assim ele produziria a maior quantidade de tração possível. Com molas convencionais, quando acionamos os freios, o peso é transferido para frente, que então abaixa, a traseira levanta e desestabiliza o carro. E assim que pisamos no acelerador bem no meio da curva, a traseira baixa, a frente levanta, o que também desestabiliza o carro. Se usássemos um sistema de suspensão ativa, seria rápido e eficiente compensar isso. E, mais importante ainda, manteria a estabilidade do carro, não importa se estivesse indo devagar e sem muita força na curva, ou em alta velocidade nessa mesma curva, ainda assim o carro manteria uma distância ideal do chão. Esse era o objetivo da suspensão ativa e isso valia segundos, não décimos, segundos. A suspensão ativa foi proibida na temporada de 1994. Para os engenheiros, isso não foi justo. Algumas proibições tinham sido impostas por razões de segurança. A suspensão ativa, uma ideia que poderia ser usada em carros comuns, foi proibida porque ajudava o piloto. Eu não acho que a suspensão ativa era uma ajuda para o piloto. Ela não dirigia o carro para o piloto. Ela aumentava o potencial do carro, mas era uma tecnologia muito interessante.
E eu acho que poderia ter muitos usos comerciais também. E acho que foi uma pena que a Fórmula 1 tenha proibido, limitando esse tipo de avanço. Eles haviam como um empecilho para o trabalho do piloto. Achavam que o piloto viraria um robô, quer dizer, é um total exagero. Existe uma discussão entre pilotos versus ajuda tecnológica ou de pilotos versus os limites da tecnologia. Isso não é uma questão simples, porque como vai se saber que direção tomar? E o esporte está tentando descobrir qual dos dois caminhos deve seguir. Os engenheiros são muito bons para compensar terreno perdido, sem se importar com as limitações impostas ou com o excesso de velocidade que a pista pode comportar. E isso é um fato matematicamente certo, acabaria acontecendo. Existem lugares em todos os cantos do mundo que não poderiam ser usados se os carros não fossem controlados através das asas, da aerodinâmica, da força do motor, da tração e de tudo mais que eles usam. Mesmo sem as bordas, sem os turbos e sem a suspensão ativa, um carro de Fórmula 1 consegue atingir velocidade e força suficientes para superar facilmente o seu próprio peso. Ele poderia correr em cima de um túnel com facilidade. As restrições do regulamento forçam todos a serem cada vez mais criativos. Elas nos levam a pensar em todos os pequenos detalhes possíveis para criar, para encontrar um meio legal no regulamento que podemos utilizar para deixar o carro mais veloz. E sendo permitido, todo mundo vai usar a mesma lacuna também. Então temos que pensar em alguém ou em outra coisa, e isso faz parte do jogo. No momento em que um carro de corrida entra na pista, o projetista desse carro, o homem cuja assinatura está lá embaixo, fica pensando: gostaria de continuar mexendo no projeto ou no carro, porque eu sei que o tempo todo os avanços acontecem. E se eu falasse com o fornecedor do motor para fazer isso, aí sim, eu poderia mexer nele. E se o resultado for um carro que pode vencer a gravidade, nenhuma surpresa. A maior fonte de tecnologia é a aeronáutica. Pense no espaço aéreo. Tudo depende da aerodinâmica. Depende também da criatividade com o material. De torná-lo mais leve possível, mais resistente possível para funcionar em condições extremas. Já com os carros de passeio, não se pode fazer nada. E é assim também com os carros de corrida. Mas afinal, como podemos deixar esse carro o mais leve possível? O mais leve possível. E como vamos deixar a suspensão ao mesmo tempo o mais forte possível, usando a fibra de carbono? Então, esse tipo de qualidade dos materiais, da aerodinâmica, é um exemplo de como as indústrias interagem. Existem alguns pré-requisitos comuns entre um carro de Fórmula 1 e, digamos, um caça supersônico. É preciso que ele seja bem leve, tenha um alto nível de solidez da estrutura em um volume pequeno, um motor muito poderoso e os sistemas adaptados a esse volume pequeno, uma ótima performance aerodinâmica e uma grande eficiência aerodinâmica. Todas essas coisas levam a um conceito de projeto com aspectos comuns entre os dois. E até mesmo alguns dos materiais utilizados, desde ligas de alumínio ou de titânio, e algumas técnicas de solda e montagem, e mais recentemente, de 20 anos para cá, compostos que contribuem muito para aumentar a solidez da estrutura, reduzindo assim o seu peso. Isso não é novidade. Os carros de corrida sempre roubaram ideias das aeronaves. E secretamente, algumas vezes, as aeronaves roubaram ideias dos carros. Dos ultrapassados carros do final dos anos 70 para os carros com suspensão ativa do começo dos anos 90, os engenheiros da Fórmula 1 se tornaram cada vez mais reservados a respeito de sua tecnologia. Na época em que a suspensão ativa foi proibida, em 1993, os pilotos da Fórmula 1 tinham um ótimo ajudante a bordo, um poderoso computador. Da faísca que inflamava a gasolina no motor, à fração de segundo para se fazer a troca de marcha, tudo era controlado por um cérebro eletrônico. Os paralelos com o projeto dos aviões eram óbvios, não apenas com o perfil alado dos modernos carros de Fórmula 1,
mas com a revolução eletrônica que acontece no cockpit. Alguma coisa tinha que ser feita. Ficou decidido que toda aquela ajuda tecnológica dos pilotos tinha que ser banida. A ênfase seria o campeonato de pilotos. Assim, toda a ajuda aos pilotos acabou. Havia uma alternativa que era dizer que a FIA lançaria unidades de controle eletrônicos normais que seriam fornecidas em todos os motores, mas no final eles concluíram que as montadoras ficariam assustadas, porque isso estaria passando por cima da sua tecnologia. E pela primeira vez desde 1930, as montadoras voltaram para a Fórmula 1 exatamente por causa de seu perfil altamente técnico. E os poderosos gigantes do circo da Fórmula 1 conhecem as lições da história. A tecnologia sempre vencerá. Os aviões e os carros surgiram no começo do século XX. Na época, os aviões eram assim. E nos anos 30, os mesmos engenheiros trabalhavam nos dois setores. Por causa da resistência e da flexibilidade, a indústria dos aviões, sabe, valoriza bastante essas qualidades. E por isso havia uma poderosa sinergia nas corridas de carro, porque se queria construir um carro que fosse ao mesmo tempo o mais leve e o mais forte possível. Essas ações simultâneas estavam em toda parte. Sempre que os velhos carros de corrida eram descartados, os fantasmas dos aviões também eram. Os cockpits dos carros guardam uma evidente semelhança com os cockpits dos aviões. Grandes entradas de ar. Fortes refrigeradores. Largos escapamentos caíam bem tanto em um caça como em um Maserati. Rodas de liga leve, leves e fortes. O suave fluxo de ar pelo trem de pouso, aplicado no chassis dos carros com sucesso. Até detalhes, como porcas travadas automaticamente para diminuir a vibração, eram comuns. Na hora da manutenção, trocas rápidas eram possíveis com o uso de materiais rebitados em alumínio. O suporte da asa deste avião bimotor modelo Avro Tutor de 1931 tem o mesmo princípio da suspensão da Williams, feita 60 anos depois. Acima de tudo, a aeronáutica era uma sala de aula para o automobilismo, demonstrando como se acomodar grandes e potentes motores em pequenos espaços. Os projetistas aéreos desenvolvem o que há de melhor para um bom desempenho. Em 1934, o uso da madeira ofereceu uma pequena vantagem no peso, e a de Havilland Aircraft a adotou. Tudo bem, obrigado. Mas foi o design que indicou o futuro. 3 de Havilland Comets foram construídos para a corrida aérea entre a Inglaterra e a Austrália. Esse é o avião que ganhou a corrida, o Grosvenor Hawes. A fuselagem estreita continha 3 grandes tanques. Aqui atrás sentavam o piloto e o copiloto, um atrás do outro. Ele tinha 2 pequenos e bem moldados motores de 6 cilindros. Essa combinação de pequenos motores, fuselagem aerodinâmica e riqueza de detalhes, como as rodas retráteis, possibilitavam velocidades de cruzeiro de até 380 km por hora. Esse arranjo voltaria 5 anos depois na forma do mais rápido bombardeiro da Segunda Guerra, o Mosquito. Para os alemães, o desenvolvimento de motores aéreos foi proibido desde 1919. Ao contrário do que se costuma ver quando a tecnologia aeroespacial influencia os carros de corrida, na Alemanha, o automobilismo ajudou a manter a tecnologia de motores atualizada.
Em 1937, o Messerschmitt foi montado com motores V12 superalimentados da Daimler-Benz. Logo depois, foi adicionada a injeção direta de combustível. As semelhanças com os carros de corrida eram visíveis. Menos de 10 anos após o fim da guerra, a Mercedes voltava a correr. O W196 era quase invencível. O motor de 8 cilindros com injeção direta era claramente baseado nos aviões. Dez anos antes, houve outra criação de carros de competição na Alemanha nazista. O carro da Auto Union era bem diferente. O projetista Ferdinand Porsche foi convencido que a posição dos motores atrás do piloto era uma opção melhor para os carros de corrida. A Auto Union começou em 1934. Eles eram únicos no que faziam. O tanque de combustível era colocado entre o piloto e o motor, este um 16 cilindros superalimentado. Um sistema tubular ligado ao radiador alimentava todo o motor. O cockpit espartano tinha todas as características dos projetos aéreos. Em 1937, as corridas dominadas pelas equipes alemãs se aproximavam de velocidades de 320 km por hora. Novas regras limitando o peso dos carros em 750 quilos visavam segurar esse aumento da velocidade. A ideia era limitar o tamanho e a potência dos motores, mas o desenvolvimento de novos materiais mais leves simplificou e diminuiu o tamanho dos componentes, fazendo as restrições terem pouco efeito. A Mercedes foi a que mais se beneficiou. Os carros da Porsche tiveram problemas de projeto. A suspensão revolucionária e os motores altos e pesados os tornaram impossíveis de se guiar. A ideia futurista do motor atrás do piloto ficaria em desuso por quase 20 anos. Em 1951, pilotos novos e aspirantes se misturavam aos mais antigos e mais experientes. Durante todo o dia, equipes chegavam ao antigo aeroporto de Silverstone para o GP da Inglaterra. Os carros agora entravam no regulamento da nova Fórmula 1. Todos os que competiam tinham seus motores colocados na parte dianteira do carro. Era um esporte estranho por contar com a participação de ricos amadores. E eles estavam apenas se divertindo, não tinham nenhuma disciplina e não havia muita organização. A falta de segurança daquela época era uma coisa assustadora. O motor ficava na frente do carro, o piloto usava uma camiseta, um capacete de linho e uma calça de algodão. Não havia cintos de segurança. Não existiam áreas de escape, não havia guardrails. E lá estavam mais de 100 mil pessoas em Silverstone para o primeiro grande prêmio depois da guerra. E só uma corda separando os carros do público. Foi um milagre não ter havido catástrofes. Os espectadores atrás das cordas dificilmente viam um carro amarelo ganhar uma corrida. Nas corridas do começo da década de 50, os carros vermelhos, tradicionais da Itália, tinham os melhores motores e ganhavam quase todas. O domínio da Itália com a Ferrari e a Maserati na década de 50 estava associado ao posicionamento do motor na frente do carro. E foi assim que a Fórmula 1 terminou a década de 50. A exceção foi apenas um homem, John Cooper, que colocou o motor atrás. Mas não foi na Fórmula 1, isso foi na Fórmula 3, que tinha pequenos carros, motores traseiros, motores de motocicletas. E ninguém poderia imaginar que ali estaria o futuro da Fórmula 1. O
futuro da Fórmula 1 no pós-guerra começou em 1947, nos fundos de uma garagem no subúrbio de Londres. O engenheiro John Cooper, visto no meio da foto, projetou e construiu carros para a chamada categoria dos pobres, a Fórmula 3. O segredo para os seus carros de corrida era a união de dois motores Fiat modelo 500 com o acréscimo de tubos de ligação. Cooper montou o motor atrás do piloto porque na Fórmula 3 a transmissão dos motores originalmente de motocicletas é feita por corrente. E quanto mais curta a corrente ligada às rodas, melhor. Com o peso do motor e do piloto igualmente distribuídos no entre-eixos, os carros eram naturalmente balanceados. Os carros de John Cooper agradaram os pilotos amadores, que queriam opções baratas e confiáveis para os fins de semana. Ele era engenheiro, sabia bem o que estava fazendo e sabia das vantagens de ter colocado o motor onde colocou. Tenho certeza de que ele conhecia a Auto Union e os poucos carros que usavam motor traseiro antes da guerra e deve ter pensado que poderia fazer algo melhor. Mônaco, o primeiro grande prêmio da temporada na Europa. Todos os grandes nomes da categoria estavam juntos para uma análise da temporada. Webber agora em segundo. Em 1958, Cooper ia bem. As suas ideias foram bem aceitas na Fórmula 2 e logo em seguida na Fórmula 1. Apesar de terem menos potência que os outros, os carros de Cooper eram mais balanceados e mais velozes em curvas, e isso começou a preocupar os italianos. E o duelo pela supremacia se torna uma luta cruel. Aos poucos, Cooper concluiu o projeto da Porsche, com os carros de motorização traseira da Auto Union. Ele não alcançou Jeff Bevins como foi visto na temporada com uma vitória no estilo de Cooper. Em poucos anos, Cooper entrou de vez na Fórmula 1 com pouca potência, na verdade, mas com um projeto muito superior aos carros com motores dianteiros. E aí o Colin Chapman, provavelmente o homem mais criativo que a Fórmula 1 conheceu na segunda metade do século, copiou a ideia para a sua Lotus. Jim Clark conquistaria o seu primeiro título mundial na revolucionária Lotus 25 de Chapman, em 1963. Chapman era um piloto e um grande admirador de Cooper. Ele veio repentinamente da aviação. O chassi do modelo 25 era um monoposto. O piloto quase se deitava para pilotar, diminuindo o centro de gravidade e melhorando a aerodinâmica do carro. Conseguiram uma economia de peso usando a suspensão traseira como suporte para o motor e a caixa de câmbio. A Lotus 25 aumentou o domínio dos ingleses na Fórmula 1. No começo dos anos 60 foi a Ferrari que copiou. A essa altura era impossível correr na Fórmula 1 se você não tivesse um motor traseiro. Porque isso balanceou o carro, também melhorou o controle e a aerodinâmica melhorou. Tudo era um novo conceito de carro. Outro novo conceito de motorização apareceu em 1967. Chapman e o projetista de motores Keith Duckworth transformaram o motor em parte da estrutura básica, fixando-o na parte de trás do chassi monoposto. Vamos ver se tudo vai andar junto. Pois não. Agora, vamos lá. Assim. Calma, devagar, certo. devagar. Desça um pouco. É isso aí, se encaixou bem. Muito bom. É isso que eu queria. O motor era a principal estrutura do carro. E isso era característica na estrutura dos aviões. E todo o estilo e a concepção que marcaram o Lotus 49 veio da indústria aérea.
Em 1967, todas as equipes usavam o motor traseiro no estilo Cooper. A Ferrari e os novos carros de motor Honda tinham visto o que seria o futuro da Fórmula 1. Mas a inovação de Chapman, usando o motor como parte estrutural do carro, era imbatível. O campeonato estava em suas mãos. O desafio passou para fora das pistas de corrida. Um jogo tecnológico de gato e rato começou a surgir assim que os dirigentes começaram a criar regras para limitar os avanços. Carros com 6 rodas, como a Tyrrell Ford, tentavam diminuir o arrasto dos grandes pneus. A Brabham, de Bernie Ecclestone, equipada com um fraco motor Alfa Romeo, descobriu um modo de grudar o carro nas curvas usando uma espécie de ventilador, como se fosse um flutuador. Usaram uma vez, ganharam a corrida e logo foi proibido. Devido a esse fascínio, a batalha de cada equipe impulsionando fábricas secretas só poderia resultar em uma coisa. Está claro que agora é possível fabricar carros que não precisam nem do piloto. Hoje se pode programar um carro para que faça tudo o que se quiser. Não dá para se fazer isso de dentro do carro, mas pode-se fazer dos boxes usando comandos e botões de controle. Mas ninguém verá isso acontecer de verdade. Desde o começo do século XX, a tecnologia aérea é usada em carros de corrida. Aos poucos, mas cada vez mais rápidos, os carros de corrida se parecem menos com carros comuns e mais com aeronaves. Com certeza, isso que estamos vendo se parece mais com uma fuselagem de avião do que com um carro usado por pessoas no dia a dia. Eu sempre achei que, se estivéssemos em 1942, Patrick Head estaria na vanguarda do desenvolvimento dos aviões Spitfire e do Hurricane. Fico imaginando que eles seriam os engenheiros que estariam liderando esses avanços naquela época. Hoje em dia, a Spitfire é uma tecnologia aberta a todo mundo. Ela vem com sistemas eletrônicos. Sistemas que já estão revolucionando os carros comuns. Não existe nenhuma razão para que a Fórmula 1 não abra sua tecnologia para todos. A minha única preocupação é que não parece estar muito claro o que isso pode significar. Não se pode desinventar aquilo que já foi inventado. Então nós temos que aceitar a tecnologia. A questão é até onde devemos ir. Não seria exagero dizer que hoje em dia podemos colocar equipamentos nos carros e programá-los para andar sozinhos nos circuitos. Eles não iriam mais precisar de um piloto. Mas não é assim que as corridas de carro funcionam. São uma combinação do homem e da máquina. Nos aviões, o homem e a máquina são unidos pela eletrônica. O futuro do controle da aviação não está nos músculos nem na habilidade, mas na coerência. Motores expostos, altura, depósitos, mesas, armazéns. Nas disputas espaciais modernas, há muita informação chegando. E os sensores a bordo conseguem captar tudo. Seria fácil que essa informação sobrecarregasse o piloto, a menos que ela fosse filtrada por computadores, que fornecessem uma imagem no cockpit que ele pudesse entender. O piloto seria inútil no meio de tanta informação. Os pilotos de elite sempre conseguiram lidar com sobrecarga de informação. Os engenheiros da Fórmula 1 já estão acabando com isso. Desde o início de 2002, o controle eletrônico de tração, ou TC, é letal nos carros de Fórmula 1.
Controle de tração desativado significa que isso é possível. Ativado, o TC não torna os carros mais velozes, só facilita a direção. Eu disse, bom, vou dar uma volta. Com o sistema de tração eletrônica, você controla o carro de uma maneira que nas curvas rápidas ele não possa escapar. A partir daqui, parece que o controle de tração é legal, porque continuamos tendo cavalos de pau, saídas de pista. Já está bastante desenvolvido. Você, com o controle de tração, pode decidir quanto o carro pode derrapar. E se estiver chovendo, você altera o sistema de tração. Para isso, temos uns botões do volante que nós acionamos. Ninguém quer que a Fórmula 1 fique longe do que há de mais avançado em tecnologia. Mas é muito difícil encontrar o equilíbrio. E existem cabeças muito boas na Fórmula 1 e elas devem se concentrar, eu acho, em impor alguns regulamentos para assegurar que esse equilíbrio seja mantido. Versão brasileira Vox Mundi. Se você quer começar a semana tranquilo, relaxe. Divirta-se com a família. E encontre os amigos. Para isso, nada melhor que esses lugares. Nada melhor do que estar na Oficina. O bloco de programação das segundas-feiras no Discovery Turbo.